Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de tu segmento preferido, Esto TV. Yo soy tu amigo Torrego y el día de hoy nos encontramos aquí en una clínica en la cual yo tengo la seguridad que la próxima vez que tengas tu visita aquí en Sao Paulo, y si tú ya estás aquí en Sao Paulo, vas a venir directamente a marcar tu consulta con el doctor Sérgio Barrichello. Tudo bem? Olá, tudo bem, Romeu? Um prazer enorme estar aqui falando com todos vocês. Nossa, para nós é um prazer e realmente nós estamos assim muito empolgados. Você sabe, antes de iniciar a entrevista, a gente já estava conversando e já tínhamos feito a entrevista, por assim dizer. Já era uma coisa assim, tipo informativa, que era puxada e chegou um momento em que a gente não podia parar. E hoje eu quero que você me fale sobre certas intervenções cirúrgicas que ajudam para o emagrecimento, principalmente na obesidade mórbida ou na obesidade de primeiro e segundo grau. Muito bem, na realidade nós temos hoje, tanto no Brasil quanto em todo o mundo, uma medida específica de onde nós tiramos a indicação para o paciente, que é chamado de IMC, o Índice de Massa Corporal, que é uma continha muito simples, o peso sobre a altura ao quadrado. Mediante esse resultado, nós vamos saber qual o melhor procedimento a indicar para o nosso paciente. É óbvio que além dessa conta existem outras situações que devemos levar em consideração, mas o IMC é o que nos rege, é o que nos guia. Então, de 25 a 30 é uma sobrepeso, é um paciente de sobrepeso. De 30 a 35, obesidade grau 1, 35 a 40, obesidade grau 2 e acima de 40, obesidade mórbida ou grau 3. Ou seja, quando nós temos um paciente com índice de massa corporal acima de 27, aquele paciente que quer perder 12, 15 quilos, não muito mais que isso, nós indicamos logo de cara um balão intragástrico, que é uma prótese de silicone que nós colocamos por endoscopia. Não é invasiva, não gera, não precisa ficar uma anestesia completa do corpo, nada. Na realidade, nós temos eu faço em ambiente intra-hospitalar com um médico anestesista que faz uma sedação, ou seja, o paciente dorme, nós colocamos o balão, 10 minutos de procedimento, o paciente se recupera e no mesmo dia, após 1 ou 2 horas, vai embora para a sua residência. Entendi. Então, é uma coisa muito simples. E quais poderiam ser, agora você vai me mostrar daqui a pouquinho esse balão, mas quais poderiam ser as contraindicações, por exemplo, existe neste momento, como existe em todas as gerações, não é uma coisa simplesmente contemporânea de hoje, uma pseudo-gordice, por assim dizer. Tem pessoas que se enxergam no espelho com uma visão psicológica muito além do que é. É como se o espelho fosse côncavo e você ficasse gordo simplesmente por aparecer na frente do espelho. Então, tipo, imagina, eu tenho 3 quilos, 5 quilos, eu quero colocar o balão porque eu quero ficar 10 ou 15 a menos. Já chegaram contigo esse tipo de pacientes? Muito, toda hora chega, é impressionante. Mas é por isso que o IMC é muito interessante, porque você vai chegar como um cara magro e falar, doutor Sérgio, eu quero colocar um balão. Eu falei assim, mas você não tem condições. Vai colocar lá na praça e joga futebol. Mais ou menos isso. Aí nós fazemos a conta e falamos assim, olha, bem, você tem um IMC 25, não é indicado para você. Ah, eu tenho um IMC 27. Então, nós podemos iniciar o processo de qualificação para o implante do balão intragástrico. A ideia que a gente faça isso é de uma coisa simples, rápida, que ofereça um resultado rápido para o paciente, de uma maneira segura, mais acelerada, onde é toda aquela magia de aumento de autoestima, de estímulo e força de vontade, com uma perda inicial mais proeminente, o paciente consegue engatar, a gente brinca de engatar na situação de estou hoje numa condição onde eu vejo um resultado, uma luz no fim do túnel, e isso me estimula, me traz uma condição de vontade de trabalhar mais e mais intensamente para chegar no resultado que eu gostaria de ter. Lógico. E, por exemplo, agora eu vou falar, por exemplo, de certo tipo de atividades. Imagina que eu for, não sou, obviamente, mas se eu for modelo de passarela e eu preciso ter cintura, sei lá, 36, 37 no máximo, eu estou com
42, então, Ok. tipo, estou gordo pra caramba. Então, Ok. tipo, não entro em nenhuma por assim dizer, Opções. das opções, porém, o meu trabalho me força, por assim dizer, a que se eu não mantenho certo peso, muito por embaixo do peso corporal, que seria o normal para minha estatura e para meu tipo de vida, esse tipo de cirurgias podem ser indicadas. Eu estou falando isso aqui porque existe muito problema psicológico, principalmente, e existem muitas também contraindicações por a ética do próprio médico. De pronto, o médico diz: vai ser uma cirurgia a mais, vai ser uma entrada de dinheiro a mais, isso é uma coisa, se você quer ficar calavérico, esse é o problema, não é meu. Então, tipo, vamos lá. Como isso acontece? A grande realidade é que é o seguinte, existe isso, obviamente, e provavelmente existam colegas que optem por fazer dessa forma, como todas as profissões, existem alguns desvios, mas nós não podemos considerar a pressão social e coisas deste porte para que a pessoa que esteja saudável se submeta a um procedimento que traga risco. Okay. Então, qual é a dinâmica? É o seguinte, você tem um IMC adequado? Sim, você coloca o balão ou faz o procedimento que seja indicado para o seu IMC. Você não tem isso, existem outras alternativas. Eu, por exemplo, trabalho com um staff, com um grupo muito competente, onde tem 3 nutricionistas, psicólogos, um médico nutrólogo, uma endocrinologista, que tem um outro arsenal terapêutico que oferta, sim, possibilidades de um emagrecimento muito eficiente. Hoje em dia, nós temos medicações diversas e cada dia chegam mais medicações que faz com que os pacientes tenham a possibilidade de uma perda de peso adequada. Agora, implementar risco ao dia a dia do paciente, visando uma realização não enquadrada dentro de um ambiente saudável, totalmente desnecessário. Ou seja, ele já falou que não me vai pôr o balão gástrico. Eu achei que ia sair daqui com um balão gástrico. Ele falou 10 minutos. Eu pensei, ele vai colocar essa cápsula, vou ficar magrérrimo, incrível para o verão aqui no Brasil. Não, estou brincando. Mas agora, por exemplo, você falou de medicamentos e eu quero que você me fale também, agora mesmo, também do balão. Existe o rebote? Existe o rebote em todos os métodos, justamente o que nós estávamos falando. A obesidade é uma doença crônica, que não existe cura. Nós Obrigado simplesmente... por falar isso, porque é super importante. Nós postergamos isso, como nós dizemos aqui no Brasil, nós barrigamos literalmente a obesidade, porque de fato é uma doença multifatorial. Nós precisamos atuar em diversos segmentos junto ao paciente para que ele tenha um resultado satisfatório. Se ele está emocionalmente desequilibrado, dificílimo. Se ele não tem condições de seguir um padrão dietético, dificílimo. Se ele é um paciente com limitações de movimento, um cadeirante ou coisas parecidas, dificílimo, porque nós precisamos de atividade física. Então, o fato é que é complexo, não é uma coisa isolada. Então, os balões, as cirurgias, cada método desse vai trazer a possibilidade de você fazer o quê? Uma boa dieta. E é o que eu costumo falar para meus pacientes. Normalmente, quando o meu paciente chega aqui, eu explico detalhadamente para ele que a obesidade é crônico e não tem cura. O que nós fazemos, de fato, é essa história de colocar uma fantasia provisória no paciente. O paciente, eu vou colocar uma fantasia de magro nesse meu paciente, ele vai permanecer com aquela fantasia o quanto ele desejar. Tanto quanto ele quiser. Quanto ele desejar. Porque se eu coloco a fantasia nele, depois de um ano, ele resolve voltar ao comportamento anterior, não importa qual foi o mecanismo que eu usei para chegar naquele resultado, ele vai ter grandes possibilidades de voltar ao que era previamente, ou seja, de arrancar aquela fantasia. Então, o paciente, ele precisa estar ciente, consciente que a obesidade não tem cura. Não é porque nós colocamos a fantasia de magro nele que ele vai ser magro, ele está magro. Então é uma coisa muito provisoriamente importante. Magro até que ele quiser. Agora, então, estamos entendendo aqui que é uma doença que termina sendo até psicológica. Então, tipo, não é simplesmente manter um hábito alimentar
que te ajude a controlar teu peso, senão saber que as consequências podem ser reversíveis, ou seja, mesmo a cirurgia com balão gástrico, eu gostaria que você me mostrasse. Você me diz que isto aqui, que se coloca no estômago, isto vem em forma de cápsula? Exatamente, exatamente. Existem inúmeros tipos hoje em dia de balão intragástrico. Inclusive, nós já estamos tentando trazer para o Brasil o outro balão que é deglutível, uma cápsula mesmo. Literalmente, uma cápsula que é deglutida, nós enchemos com gás aquilo ali dentro e ele fica no estômago do paciente também pelo mesmo período, 6 meses, com bons resultados. O que nós temos disponível no Brasil atualmente é o balão de 6 meses e o balão, a prótese, para 12 meses de permanência dentro do estômago. Ou seja, coloca-se e tira-se endoscopicamente. Já existe no mundo um balão deglutível que o paciente evacua o balão, inclusive. Ou seja, não precisa ser retirado. É um balão de um professor lá da Harvard, um excelente projeto, que ainda não chegou no Brasil, breve deve chegar. É um device que ele chega de uma maneira muito segura, muito simples, é um implante endoscópico, o paciente dormindo profundamente, sob o cuidado de um médico anestesista, para que ele tenha mais conforto, não se mexa, o padrão respiratório mantido, sem grandes transtornos. Coloca-se por endoscopia, o balão insufla ele lá dentro, ele na realidade ele vem com uma cápsula que mantém ele bem justo, fica mais ou menos na grossura de um dedo. Passa pela garganta suavemente, sem nenhum transtorno, e através desta sonda, nós somos capazes de insuflá-lo ao ponto de chegar nesse padrão. Aqui tem aproximadamente 600 ml, ele é de 400 a 700 ml. Todos os balões são enchidos de líquido ou existem os balões com gás? Bom, já falaste do gás, de ar, por exemplo? Existe. Esse método novo, que é o O-Balloon, que realmente não chegou no Brasil, tem nos Estados Unidos, os nossos colegas lá estão utilizando, mas aqui no Brasil não temos. Agora, tem um outro que aqui no Brasil foi retirado do mercado, que está voltando, que é o balão a ar, exclusivamente a ar. Nós já fizemos alguns testes na Faculdade de Medicina do ABC, onde a gente tem muito protocolo de pesquisa relacionado com o tratamento da obesidade, e não concluímos que ainda não é o momento de utilizar este balão a ar. Ainda está em evolução. Porque, se o peso é teu problema, este balãozinho pesa, viu? Eles vão colocar dentro do teu estômago e você vai dizer, doutor, eu não emagreci, engordei 1 quilo. Não é que engordou, é que ele água literal. Aqui estamos com um líquido dentro. Agora, este que é o balão que dura 1 ano, ou seja, 12 meses. Este aqui, por exemplo, no momento que vai passando o tempo, o balão vai perdendo líquido ou você tem o controle de encher ou esvaziar segundo a necessidade do paciente? Isso, com essa sonda aqui, ela nos permite manipular o volume do balão dentro do paciente, ok? E aí o que acontece? Se porventura o paciente não está, porque existe um fator adaptativo quando você usa o balão. Você imagina, você tem um corpo estranho, não é nada pequeno, pesado, 500 a 600 gramas dentro do estômago do paciente. Você tem aí uma sensação de desconforto, náuseas e vômitos nos 3 primeiros dias, que variam a intensidade, mas alguns pacientes sentem de maneira mais proeminente. E aí quando nós temos este recurso, nós somos capazes de diminuir este volume dentro do estômago do paciente para que esse sintoma seja debelado, para que nós possamos diminuir esses sintomas. E seja paulatino, por assim dizer, aos poucos. Exato. Por exemplo, se você coloca 500 ml dentro do paciente, ele começa a passar mal, vomitar, você tira 200 ml, os sintomas, na maciça maioria das vezes, vão cessar, e você, depois de 2, 3 meses, volta para os 500 ml. No momento que o paciente teve essa adaptação, em torno do 5º, 6º mês, eu reajusto novamente o balão, se eu tive que reajustar para menos, normalmente não precisa, e voltamos para o volume maior do que estava próximo, que é em torno de 700 ml. E aí o paciente volta a ter a saciedade precoce e consegue perder mais peso. Aqui a perda de peso varia na quantidade de peso, obviamente, que o paciente tenha em excesso. Exato. Na realidade, tudo depende do objetivo do paciente, a forma com que ele lida com esta oportunidade, porque isso aqui vai te dar saciedade. Isso não significa que você não vai comer.
Eu tenho uma visão muito prática da coisa, onde eu entendo que o obeso não é obeso porque ele tem fome. Ele é obeso por inúmeras razões e a fome é um momento. Então, por isso que aqui no meu consultório eu trato de uma maneira muito próxima para tentar entender todas as vertentes, todas as nuances do problema. Então, um indivíduo coloca um balão, ele quer perder 20 quilos, ele tem 100, quer perder 20 quilos. É completamente factível. A média populacional em 6 meses é de 15 a 20% do peso corporal total. Então, o indivíduo quer perder 20 quilos, ele vai perder 20 quilos mediante o que ele faz por ele. Se ele mudar o comportamento, eu sempre peço, não pode gasosos, por exemplo. Eu não deixo o meu paciente tomar líquidos gasosos durante o tratamento. Aí você já tira refrigerante, tira a cerveja. Só isso para um homem, por exemplo, que é um indivíduo que consome, já é um upgrade gigantesco. Então, mas depende, o cara pode falar para mim que faz isso e não faz. Lógico, com certeza. O que você faz lá na sua casa é um livre-arbítrio e é você quem decide. Você tem alguma dica, antes de terminar e fechar essa matéria, porque teremos mais ainda com o Dr. Sérgio, eu gostaria que você falasse alguma mensagem para todas as pessoas que estão assistindo nesse momento. Na realidade, o que é o mais importante é que o entendimento que a obesidade é, de fato, a pior doença que existe no planeta, porque a obesidade traz hipertensão arterial, a obesidade traz diabetes mellitus, a obesidade traz depressão, a obesidade traz câncer, relacionado a inúmeros cânceres. Então, a partir do momento que o indivíduo obeso entende que ele é um doente grave, ele tem que trabalhar para ser curado. Como a obesidade não vai ter este momento de cura formal, ela tem que ser controlada. Então, não tenha uma ilusão de serem magros de fato. Tenham a consciência de estar magro e lutem muito com afinco para que se mantenham nesse perfil o máximo de tempo possível. Eu acho que essa é uma dica que encaixa perfeitamente com o nosso público, que vai beneficiá-los com certeza. Com certeza. Eu sou o Tommy Torrego, não te esqueças que você pode entrar em contato com a gente via e-mail, via Facebook, via Instagram, qualquer das redes sociais. Também aparecerão as redes sociais do doutor, se no momento dado vocês quiserem entrar diretamente em contato com ele. Esto TV, el eco de tu voz, más allá de las fronteras.